sequência das aulas, se for o caso, motivo de força maior, o instrutor não estiver presente. Essa é a aula 1.2, que seria ministrado também no primeiro dia de aula. Elas são previstas para serem, cada aula dessas, 1 hora a aula, de acordo com o currículo. E na prática, elas poderiam ser uma aula só, porque nós continuamos falando de acompanhamento. No caso, ainda lembrando, a unidade de ensino do semestre inteiro é a compilação do quadro tático. Começamos a conversar sobre o que seria o quadro tático na primeira aula, e nessa agora, dois elementos importantes desse quadro tático, que são o bloco e o número de acompanhamento. Então, o objetivo, que a gente já falou que é o propósito na linguajar militar, naval, ao final da aula o aspirante capaz de descrever o que é um bloco e o número de acompanhamento. Os tópicos. Esse comando e controle está com asterisco porque ele não se encontra no currículo, mas eu achei interessante, dentro desse conceito de aula praticamente junta, a aula 1.1 e a aula 1.2, continuar, ele é um link bom para continuar do quadro tático, daquela parte de contatos, para falar de como você identifica o contato. Né? Nós falamos do contato, acompanhamento, e agora nós vamos terminar em tese essa parte de acompanhamento, e comando e controle me pareceu um conceito, não está na matéria, não está no currículo, não está na apostila, mas eu precisei usar isso como uma liga entre as duas aulas. E aí sim, números octais, bloco de acompanhamento e número de acompanhamento. Comando e controle com asterisco. 2 publicações do Ministério da Defesa estão aí embaixo. Uma é o manual de abreviaturas, essas publicações estão online na página do Ministério da Defesa, e a outra, eu já mencionei, na outra é o glossário das Forças Armadas, o glossário do Ministério da Defesa. Tá? Por que eu peguei o manual de abreviatura? Para mostrar como é que evoluiu essa parte de comando e controle, só o linguajar, né? A sigla. Então a sigla, quando eu era aspirante, era comando controle. Um pouquinho já de C3I, comando, controle, comunicações e inteligência. E vocês estão vendo aí, ó, ela vai até, o slide não contemplou todos, mas ele vai até, no Brasil e nos Estados Unidos, nas Forças Armadas, ele vai até, deixar uma caneta aqui, uma caneta que faça contraste. Então lá nos Estados Unidos já está no C4 ISR. I de inteligência, R de surveillance e vigilância e R de recon. Como eu comentei na última aula, né, aquele pessoal da picaretagem quântica, então tem o pessoal que gosta também de sair agregando letra nessa sigla aí já. Então a maior que eu vi na minha pesquisa para a aula é o C4 Stereo. É a maior que eu vi. Como eu falei, no Ministério da Defesa brasileiro e nas Forças Armadas Americanas, trabalhamos com essa. Né? E já tem gente usando essa aqui, ó, que é aquisição do alvo. Tem a ver com a nossa aula um pouco, né? Alvo, Target Acquisition. E aqui vai fazer parte lá no final do curso, no segundo semestre, guerra eletrônica, Electronic Warfare. Mas isso aqui é só uma divagação. Foca no básico. Vamos voltar para o básico, que é o quê? Comando e controle. Então, na doutrina brasileira, e de acordo com esse glossário do Ministério da Defesa, o comando e controle está ligado ao exercício da autoridade da direção. Autoridade entendido o quê? O comandante e as forças sob o seu comando. Para o quê? Ele vai exercer essa autoridade dele para poder cumprir a missão. Como é que ele faz isso? Como é que essa parte do comando? A parte do comando vai entrar onde? Vai entrar no planejamento. Ele tem uma situação, um estudo grande, não vamos entrar nessa guerra aqui. Quem ficar na Marinha vai fazer isso lá na EGN, no CEMOI, no CEMOS e no CEPEM. Essa parte de planejamento militar. Mas lembrando que eu falei na última aula, na guerra existe o inimigo. Na guerra existe o uso letal da força, inclusive com a possibilidade de morte, tanto do nosso partido como do inimigo. Só um lembrete. Então, cumprimento da missão, a missão é o farol. Então, essa parte do comando. Eu planejo o que pretende ser minha ação, cada coisa no meu nível. Nós aqui somos nível tático, vamos focar no básico.
nosso nível tático. Então, comandante de navio, comandante de força, né, eles exercem um comando nisso. Eu estudo a situação, planejo e vou para a ação. Só que acontece na ação, como eu mencionei semana passada também, não existem regras. Aquele quadro tático do técnico do basquete, do técnico de futebol, é muito limitado quando comparado à guerra real. Principalmente se a guerra envolver os 3 ambientes, submarino, superfície e aéreo. Dito isto, vai vir a parte do controle. A parte do controle vai ser o quê? Eu planejei, emiti minhas ordens e começou a ação. Eu vou receber, eu tenho que ter informações para saber se essas minhas ordens precisam ser alteradas ou se eu preciso emitir novas ordens e diretrizes, seja no nível comando, seja no nível comando de grupo-tarefa ou de força-tarefa. Tá? Então, esse é o comando e controle. E olha a palavra-chave aqui. A palavra-chave é informações. A palavra-chave é informações. Também mencionei isso na aula passada. Dados não são informações. Então, cada vez mais, a quantidade de dados vai ser absurda. Muitos sensores, muitos computadores, muito dado, mas isso não configura informação. O que vai fazer essa quantidade imensa de dados virar informação relevante para o comandante decidir como agir taticamente é a avaliação. Tá? Falamos isso, é só um lembrete, para mostrar como as 2 aulas são praticamente tratando do mesmo assunto. E importante, eu estou repetindo a palavra tática. Um segundo-tenente do Corpo da Armada, na esquadra, o que se pretende é que ele venha no CIC ou no COC do navio ser o oficial de serviço, né, nesse compartimento, e ele vai assessorar o avaliador, que é o mais antigo do 4º serviço, a prestar as informações ao comandante. Então, informações. A origem do CIC já mencionamos na última aula, mas só aqui um lembrete de por que os formatos que a gente vai ver no final, que é o propósito da aula, o objetivo da aula, né, de escrever bloco e número de acompanhamento, de onde isso nasceu. Então, tudo tem um contexto histórico. Todo bom profissional conhece a história da sua profissão. E não é diferente da Marinha. Eu não sou instrutor de história, mas eu me permito aqui falar alguma coisa. Então, como a gente falou na semana passada, né? Olha lá. Complicada a guerra, né? Bem complicada. Então, vou aumentar aqui. A guerra bem complicada. Quantas pessoas? Vários militares no CIC de um porta-aviões americano, numa apresentação horizontal, coletando os dados e avaliando os dados para gerar informação. Aquela apresentação vertical, que eu mostrei, chamada sumária, lá na outra aula, só vou mostrar também um CIC da Segunda Guerra Mundial, Guerra no Pacífico. Como é que fica aquela sumária? E eu falei lá, aqui está começando a ficar o propósito, na visão militar, o objetivo da aula. Como é que eu identifico, como é que eu nessa apresentação visual, que aqui é um quadro de acrílico, com lapiseira, né, um lápis que escreve no acrílico, ou uma caneta que escreve no acrílico, com lâmpadas em volta do acrílico de modo a iluminar, isso vai evoluir para os displays, vai evoluir para as telas dos radares. Você já tem uma certa noção disso no ARPA dos radares a bordo do AVIM. Então, isso aqui precisa de símbolos, ele precisa de ter uma legenda, ele precisa que a pessoa que olha de qualquer lugar do CIC olhe para essa apresentação e saiba o que está acontecendo, consiga tirar informações dessa apresentação. Então, o que a gente vai ver, bloco de acompanhamento, número de acompanhamento, é uma evolução disso. Nós estamos na Segunda Guerra Mundial ainda. E o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que não foi previsto pelo planejamento militar americano, que previu muitas coisas e foi feliz na sua campanha para detonar o americano, foi o kamikaze. Então, aqui uma foto de um ataque kamikaze no navio americano. O kamikaze, gente, é um ancestral do míssil. O kamikaze, um ser humano que se decide imolar pela pátria, né, pelo imperador, se joga contra o navio. Então isso não estava previsto. E aí, terminada a guerra, o americano venceu,
vamos nos preparar para esse tipo de ameaça. Ela não existia antes, a gente não contava com isso. Agora ela é real. Só que ela ficou real sem precisar de um ser humano se suicidar. Por quê? Os aviões evoluíram para o jato e o armamento, que era bomba ou torpedo, evoluiu para o míssil. Então vai vir algo em alta velocidade para o seu navio, muito rápido, e não tem um ser humano. Ele é guiado por ele mesmo ou por outra forma, que foi a invenção do míssil. O míssil seria o torpedo a jato acima d'água, mal comparando. Tá? Não é o nosso propósito aqui, mas mostra como é que esse formato antigo, né, esse 6C rudimentar, precisava evoluir. E aí essa evolução vai acontecer com o quê? Com a busca do sistema de dados tático, sistema de dados operativo, SDO, sistema de dados operativo. Eu coloquei umas fotos aqui da minha infância naval. Esse era o COC de uma fragata classe Niterói, quando eu era segundo tenente. Estou mostrando ele porque esse era o computador dos anos 60, né? O início do sistema de dados táticos. Estou falando isso, parece suguento, mas é para mostrar o porquê que eu vou mostrar na sequência. Só para dar um exemplo. Esse aqui era o KAIS 400, era o sistema inglês. Nós temos uma fragata Greenhow ainda. Ela usa, as Niterói era o KAIS 400, evoluiu para o Ciconta, mas as Greenhows têm o KAIS 450. Então esses computadores não eram chip, não existia servidor, não existia rede, né? Era tudo muito arcaico e tinha limitações de memória. E aí uma dessas limitações foi o quê? Os acompanhamentos, a maneira que eu identifico os contatos, não podiam ser na base decimal, de 0 a 9. Eles tinham que ser na base octal. Então, mesmo hoje, no século XXI, né, isso aí é meados do século XX, segunda metade do século XX, esse aqui era o console da Guerra S, né, tem teclado para um operador, para 2 operadores, tá? E eram vários consoles desse. E vamos ver, né? Tinham 2 operadores. Um operador norte e um operador sul. Então a gente está vendo que esse 6C, COC, isso é muito intensivo de mão de obra. Tem que diminuir essa quantidade de gente. Mas a informação tem que chegar para o comandante. Então tem que existir um apoio do computador, né? Então o sistema de dados operativo é isso. É o apoio à decisão com menos gente e mais dados sendo filtrados com o apoio da informática. E aí vem para o que está no nosso currículo, que é o número octal. Está lá na apostila de OPN2. O número octal é isso. É a maneira que os contatos eram identificados. Então, o modernos aí não é crítica, né? O modernos é porque a apostila é de 2001 e lá está como modernos e nós já estamos no século XXI, mas há navios que usam. Então, outra coisa que fez isso acontecer também, essa limitação para usar o número octal, o link de dados. O link de dados, esse nome link não é aquele link da mãozinha que vocês estão acostumados na internet. Link é no conceito de enlace. Tá? Eu vou ligar os computadores, os sistemas dos navios, em rede por rádio. Aqui acontece um problema. O rádio que nós estamos falando não é o rádio que vocês usam no celular de vocês para estar ligado à internet por 4G, para daqui a pouco 5G. É o rádio militar, é outra banda, é outra faixa. E nessa faixa tem que, por mais que seu sistema seja maravilhoso, o que trafega nesse rádio é muito limitado. Então também entra nessa limitação por que usa o sistema octal. O link de dados, essa rede rádio que liga os sistemas dos navios. Tá? E aí o emoji do pensamento, né? Eu preciso ter um número compatível com essa situação de limitação do computador e da maneira que eu faço os computadores conversarem, e aí sai o sistema octal. E aí, eu acho que o pessoal sabe de informática, né? O sistema octal não possui o 8 e o 9. Então você vai ter 0, 1, 2, 3, 6, 7. Aí em vez do 8 você tem o 10, em vez do... e assim por diante, até o 16, 17 e 20. Tá? Essa é a limitação do número de acompanhamento, que a gente vai ver o que é na sequência. E aí, bloco e número de acompanhamento também pela apostila. Essa é a sequência que está na apostila, é a sequência que está no currículo. Mas eu vou inverter aqui para uma questão de facilitar. Então, eu estou botando primeiro o número de acompanhamento. Pela apostila, é o número atribuído a cada contato.
Só que não é só contato. Vocês já tiveram no SSTT ano passado e viram mais ou menos como é a apresentação lá. A própria força precisa ter um número de acompanhamento para você ver no sistema quem é você, quem é o Atlântico, quem é a fragata defensora, quem é a liberal. Tá? Então tem que ter um número de acompanhamento. Isso não vai estar escrito lá fragata liberal. Vai ter um número de acompanhamento. Você olha para o quadro tem um número de acompanhamento, quadro de acrílico. Ah, é a liberal. Isso aqui é a Barroso. Tá? Então, a apostila fala em contato, mas também a unidade da força, e eu vou confirmar isso daqui a pouco. Esse número é inserido manual automaticamente no sistema de dados. Quem não tem sistema de dados, faz na mesa de plotagem. Não tem o que fazer, não tem computador, não tem sistema de dados operativo. E a regra de formação, como eu já mencionei, é na base da numeração octal. Exemplo, quando disseminar na fonia, vamos falar isso lá na frente, novo uniforme Juliette 4301. O número de acompanhamento, gente, é o 4301. Isso aqui é categoria, eu vou falar daqui a pouco o que é. Isso aqui é categoria. O número de acompanhamento é o 4301. Isso aqui vai estar escrito no quadro de contatos. E vai no CITREPS. O bloco de acompanhamento. O bloco de acompanhamento não é a mesma coisa. Como diz o nome, bloco. Ele é um conjunto de números. ênfase no conjunto. Então, eu vou alocar para cada unidade da força um conjunto de números. Que números são esses? Os números de acompanhamento que cada unidade dessa pode usar para identificar seus contatos. Então, um exemplo aqui, né? O navio recebeu do 4301, vamos dizer aqui que é a fragata liberal, por coincidência a F-43, meu primeiro navio. Então, se for disseminado na fonia ou pelo link, que a gente vai falar mais tarde, mas eu já comentei, né? Um contato 4317 está implícito, porque ele recebeu esse bloco de acompanhamento, eu vou mostrar como é que ele recebe. Esse contato 4317, ele é da fragata liberal. Tá bom? Contato 4328, não existe, a base é octal. Lembrar isso, nunca vai ser demais lembrar isso. Vai ter gente errando isso no teste, errando isso na PP, por mais que a gente repita aqui. E aqui um exemplo americano de como é que é feita essa alocação de bloco de acompanhamentos. Olha só. Ali a página da publicação americana e aqui o exemplo que ele dá. Ele explica o que é, né? Então a unidade, essa aqui é a ordem que ele deu. Essa aqui está na diretiva do americano. O bloco de acompanhamento, track number em inglês, a número de acompanhamento, e bloco é bloco. A locação do bloco do número de acompanhamento. Então a unidade Saratoga, que era um porta-aviões, ele tem que bloco de acompanhamento? 2300-2477. O que significa isso? O contato 2367, o contato 2412. Quem receber essa informação vai saber que esse contato pertence ao USS Saratoga. E o USS Fraser, vamos lá, um CT, um destroyer, ele tem do 2500 ao 2677, tá? Então você vê que o americano mantém a base octal, por mais que os sistemas dele sejam extremamente avançados. E aqui, repetindo, o 25112 é do USS Fraser, o 2622 é do USS Fraser, tá? Bloco de acompanhamento é o conjunto que cada unidade recebe para poder identificar os seus contatos. Ah, só tem americano? Não, tem aí um exemplo muito mais próximo, ó. Aspirantex 2022. Então nós temos aqui, como eu mencionei, ó, cada unidade. Só que cada unidade também tem que ter o seu número de acompanhamento, tá? Então cada unidade, os navios de superfície, as aeronaves envolvidas. E o bloco de acompanhamento está aqui. Ou seja, um contato 1412 é do Atlântico. O contato 6435 é do Bahia. Um contato 1325 está onde? Está no bloco do Lince. Lince é o nome que se dá à aeronave Lynx embarcada na fragata liberal. Tá ok, gente? Então, isso aqui, essa apresentação aqui da Aspirantex bem recente, talvez tenha gente que, a parte da turma da Armada que embarcou, viu isso acontecer. Então, quer dizer, eu poderia, com bastante critério, reduzir a aula, número de acompanhamento, bloco de acompanhamento, a mostrar a diretiva da Aspirantex. Tá? E aqui, perdão, eu fiz no modelo maior lá e poderia ter feito com mais ênfase aqui no zoom. Tá? Então, mas aqui o zoom serve para isso. Ó. Cada unidade, como eu mencionei, tem os seus e cada unidade recebe um conjunto de números octais, por isso que eles terminam em 77,
não existe 8 e não existe 9 na base octal. E a categoria que eu falei um pouquinho antes, que eu ia falar aqui agora. Então, o acompanhamento, ele tem o número de acompanhamento, tem a categoria. Ele é um grupo alfabético de 2 letras. Na Marinha do Brasil, ele é legislado pela publicação como OPNAV 516, que é o Código Operativo Abreviado. E aqui estão alguns exemplos. Uniforme Juliette 19506. Vou mostrar daqui a pouco uma partezinha dessa publicação. Ele é superfície não identificado. Wood Unknown. Em inglês. Hotel Delta 4502. Ele é um contato de superfície identificado como escolta inimigo. Tá? E aqui, uniforme também desconhecido, né? Yankee é um helicóptero. 2705. Tá? Exemplos dessa categoria. E aí, como é que nasce essa categoria? Na publicação que está mencionada lá em cima, uma categoria primária, inimigo não identificado e amigo, são as letras do inglês, e a categoria secundária, que é o quê? Uma definição, né? uma especificação do tipo de alvo. Tá? Então, perdão, ficou aqui marcado, gente, do meu ensaio, ficaram marcados aqui, eu peço desculpa aqui, ficou marcado o meu ensaio. Falha do instrutor na preparação, planejamento, viu? O comandante não planejou direito. Então, o acompanhamento no final, que fecha a aula, né? Fecha a aula 1.1 e aula 1.2, ele vai ter 6 dígitos na apresentação no display. Então, como é que vai acontecer isso? Vai acontecer lá no display de vocês, né? Vai ter o display, o contatinho está aqui, aí vai estar lá, como está aqui no exemplo, Hotel Delta 1234. Então, na apresentação do display, né, é a apresentação do radar, só que ela vai ter informações, ela vai ter uma caixinha de texto do lado com esse formato, dito como está no slide. Uma linha superior com a categoria, primária e secundária, e a linha inferior, o que foi bastante enfatizado aqui, que é o número de acompanhamento. Tá? Eu vou estar à disposição, como eu mencionei na outra aula, em alguma plataforma de meeting, ou no Zoom, ou no Google Meet, e aí eu vou fechar com o coordenador da área, como é que eu vou poder atender os aspirantes em virtude da minha impossibilidade de comparecer à Escola Naval. Espero ter atendido o propósito com esses slides. Um ótimo dia a todos.